Então, bem-vindo ao terceiro vídeo sobre incêndios. Agora não vamos falar de mitos, vamos falar de segurança e prevenção dessa mesma segurança. Eu peço desculpa, passou mais tempo do que o previsto, mas tivemos que sair da universidade para vir buscar um exemplo, como já vai ver, uma edificação que está aqui atrás, para podermos exemplificar o que estamos a dizer. Uma das preocupações que se deve ter, que é uma preocupação claramente de prevenção, é caminhos, acessos, e já vamos falar dele, mas sobretudo da distância entre as árvores, ou entre o mato e a construção. Paulo, vamos olhar para este caso em concreto. Isto é uma coisa que não se deve fazer, não é? Sim, esta edificação tem muito próxima de si vegetação, combustível, relativamente abundante. Ali, por exemplo, é claramente mato, não é? Sim, bastante alto. E aqui é árvores que chegam quase ao teto, ao telhado da casa. Sim. Portanto, devia ter árvores com menor densidade e esta vegetação que circunda a casa, este mato, devia estar num nível mais baixo. Há uma regra que é 2.500 metros cúbicos por hectare, é o máximo, que equivale a ter um mato com altura de 25 centímetros. 25 centímetros. Máximo. Oh, Paulo, uma regra importante. Faz sentido ter árvores de grande porte como são estas em cima das casas ou devem ser árvores mais pequenas e depois gradualmente ir aumentando? Sim. Podem ser altas desde que estejam bem desramadas. Portanto, tem que haver descontinuidade entre a superfície e o início da copa. Já agora vamos ver regras, que algumas delas eu confesso que não conheço, tenho que recorrer aqui à cábula. Entre uma casa e as árvores deve de estar quantos metros? Portanto, tem que haver cerca de 5 metros sem qualquer vegetação e depois temos que ter 50 metros com essa carga reduzida e com árvores espaçadas. Portanto, as copas, o ideal é que estejam separadas de 4 metros e também a base da copa das árvores tem que estar assim. Paulo, como é que se... Repare, eu confesso que algumas das coisas sei, mas não conheço as medidas todas. Como é que uma pessoa que tenha interesse em conhecer melhor esta regra, onde é que as pode ir conhecer? Elas são divulgadas provavelmente também noutros sítios, mas constam do site do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Mas isto foi decidido por lei, não é? Sim, existe um decreto-lei que é o Decreto-Lei Geral para a Prevenção e Combate a Incêndios. De 2006? Sistema, eu creio que a versão mais recente é 2009. Bem, e há agora esta do pacote recente. Sim, é mais recente. Pronto, mas a versão basicamente estabilizou em 2009, sim. Sim. Paulo, quando se tentou mudar a lei, na altura, uma das coisas que eu gostava de lhe perguntar é, se não me engano, estava previsto que a integração destes serviços de prevenção e de combate, tudo na mesma organização. E depois, quando a lei chegou à Assembleia da República, seccionou-se esta parte. É verdade ou... Pois, existia uma proposta técnica para o Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, que incluía muitas medidas, muitas disposições, tem as suas metas, mas uma parte muito importante e central era exatamente congregar na mesma estrutura todas as pessoas que trabalham na área dos fogos florestais, uma vez que isso daria uma sinergia. Porquê é que isto foi alterado? Os políticos, portanto, politicamente não foi como já percebeu, há ali um rapazinho a fazer musiqueta de concertina, não é? Mas enfim, só dá um ar mais engraçado aqui a isto. Desculpe, Paulo. Portanto, não foi politicamente não passou por pressões. Lobbies. Sim. Basicamente lobbies. Sim. Foi alegado falta de dinheiro, falta de recursos, que seria um sistema mais caro. Pois, mas depois mete-se uma pipa de massa no combate, quer dizer, na prevenção não, mas no combate sim. Sim, e principalmente os danos, as perdas que se têm, que se foram tendo sucessivamente e que certamente excederam o custo adicional que essa alteração estrutural implicava. Bom, vamos regressar ao problema desta semana de Pedrógão Grande e Figueiró dos Vinhos. Houve gente que morreu, essencialmente na estrada. Bom, Paulo, imagino que alguém está numa edificação destas, casa de cimento, telhado normal, que não é combustível. Faz sentido sair de casa? Não. Na fase aguda, não? Nunca. Portanto, a não ser que apareça a autoridade
e Sim. deem ordem de evacuação. Mas se não aparecer ninguém, as pessoas devem fechar o melhor possível janelas, portas, se tiverem proteção de vidros, excelente. Portanto, assegurar que não entram fagulhas dentro de casa, pôr, por exemplo, toalhas molhadas Nas janelas, nas janelas, nas frinchas das nas portas. frinchas, exatamente. E normalmente as nossas casas são perfeitamente resistentes ao fogo. Porquê é que as pessoas têm tendência ou sentem aquela necessidade de sair de casa e ir correr à procura de proteção? É ignorância, Paulo? Eu diria que sim, e talvez o pânico se imponha. Portanto, quando as pessoas não têm a certeza e se veem ameaçadas, como neste caso, creio que não terão visto ninguém, bombeiros, nomeadamente, então, digamos, perdem a cabeça. A tendência foi, deixa-me sair daqui. Pois. Sim, sim. Pois, ou seja, essa reação terá sido a razão principal para ter acontecido num número tão grande de mortes. Portanto, há que fazer um esforço muito grande para informar melhor as pessoas e para desenvolver uma cultura de autoproteção no sentido de terem o envolvente da sua casa Está a perceber isto? limpa. Está a perceber? Isto salva vidas. É por isso que nós estamos a fazer este vídeo aqui hoje, é serviço público. E isto salva vidas. Primeiro, nós temos de conhecer as regras e numa situação destas, não sair de casa. E uma das coisas que eu quero perguntar ao Paulo, porque eu vejo fazer isso, por exemplo, nos Estados Unidos e vejo fazer na Austrália, que é, as pessoas próprias já estão treinadas para ajudarem a combater os incêndios quando eles chegam às suas mediações. Ó Paulo, o que é que nós precisamos saber basicamente para saber se devemos arriscar ou se não devemos deixar aquilo apenas aos profissionais? Porque eu às vezes vejo quando há estes fogos pessoas com mangueirinhas, com uma gota de água a sair enfiadas no meio de labaredas de 20 metros. Isso não faz o mais pequeno sentido, Paulo. Nada, não. Não é? Portanto, será melhor que as pessoas estejam abrigadas Pois. dentro de casa. E deixar aquilo nas mãos dos profissionais. Estão-se a arriscar também, estão expostas à radiação, portanto, e não estão a ter nenhum E esse efeito. é outro problema, é que não se morre só quando a chama chega aqui, não é? Não, sim. Morre-se da radiação do calor. Claro. Provavelmente foi aquilo que aconteceu com as pessoas que ficaram naquela estrada. Sim, radiação, intoxicação. Por fumo. E depois outro erro comum, Paulo, é pensar que os carros funcionam sempre. Não funcionam porque o fumo, não é? E o dióxido de carbono para os motores, não é? Sim. Os motores precisam de oxigênio para funcionar. Este é um dos aspectos muito importantes. Recorda-se o que aconteceu no túnel de Monte Branco? Exatamente a mesma coisa, que poderia ter acontecido aqui no túnel do Marão em Vila Real há poucas semanas. É que os carros precisam de oxigênio, os motores de combustão precisam de oxigênio para funcionar. E portanto não é sob garantia de que nós nos metamos naquele braseiro ou naquela fumarada e conseguimos passar através daquilo. Paulo, queria-lhe agradecer todo este esforço que fez e sobretudo dar-lhe os parabéns pelo excelente trabalho que tem feito nesta área. Quanto a si, já sabe, isto foi 3 conversas acaloradamente improváveis, com uma intenção apenas, serviço público, mostrar como é que se faz prevenção, como é que se estuda estas coisas em laboratório, como o Paulo mostrou na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Há outras universidades que também fazem esse trabalho, verdade seja dita. Há muito conhecimento científico feito nesta área em Portugal e a mim só me custa como cidadão porque é que a classe política em geral, tanto esquerda como direita, não leva estas pessoas de conhecimento científico mais a sério e não integra isto depois nas soluções que criam para prevenção e para combate a incêndios. Quanto a si, ficamos por aqui. No fim de semana vamos voltar com Deals on Wheels e na segunda-feira comentário matinal às 8 da manhã. Muito obrigado por estar desse lado.